conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheciam. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém e não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, vivendo as alegrias do tempo pascal, este grande mistério que se estende por 50 dias, da qual nós contemplamos verdadeiramente Cristo, que ressurgiu dos mortos e que ressuscitou, mostrando para nós que a morte foi vencida pelo Senhor da vida. E diante destas festas pascais, nós somos chamados a nos alegrarmos, porque nós contemplamos verdadeiramente este mistério este da qual nós fomos introduzidos naquela noite santa,
quando celebrávamos a mãe de todas as vigílias, quando trazíamos em nossas mãos o fogo novo, o próprio Cristo, aquele que iluminou as trevas e deu para nós a vida. E diante de todo este mistério, diante de toda esta alegria que nós vivenciamos, nós contemplamos as aparições de Jesus. Aparições estas que nós já escutamos durante a oitava pascal. E que mais uma vez a liturgia nos convida a revisitar estas aparições. E não é diferente da liturgia que hoje nós celebramos, quando nós contemplamos os dois discípulos de Emaús. Aqueles dois discípulos que estavam caminhando, mas com uma profunda tristeza em seus corações, porque eles contemplaram a morte de nosso Senhor Jesus na cruz. Mas eles acharam que a morte tinha a palavra final. Por isso estavam entristecidos. Diante deste texto, meus queridos irmãos, nós somos chamados a olhar para as nossas vidas, porque muitas vezes nós somos iguais a estes dois discípulos. Quantas vezes nós idealizamos coisas em nossas vidas, né? Quando nós colocamos tantas expectativas nas pessoas e de repente tal pessoa nos decepciona, é como se um buraco abrisse diante de nós e a tendência nossa é o quê? É dar as costas para aquela pessoa. Opa, ela não correspondeu às minhas expectativas, então para mim eu não preciso mais dela. Muitas das vezes nós somos assim. Nós agimos conforme o pensamento humano e nem sempre agimos conforme o pensamento cristão, principalmente o pensamento divino, da qual nosso Senhor nos convida a vivenciar por meio deste grande mistério da qual nós celebramos, a sua Páscoa. Durante esses dias nós ouvimos na liturgia, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, a missão dos 12, da qual Jesus confiou a eles para anunciar o Evangelho. E diante deste anúncio, Cristo faz questão de soprar sobre eles o Espírito Santo, para que sejam animados, para que diante das dificuldades da missão, tenham a coragem de derramar o seu sangue por causa do Evangelho. E nosso Senhor nas liturgias nos fala: tenham a coragem, meus queridos irmãos, porque vós fostes batizados, e sendo batizados, eu deixei a missão de pregar o Evangelho. E ai de nós, meus queridos irmãos, se nós não pregarmos o Evangelho de Cristo. Ai de nós se não vivermos o Evangelho de Cristo. Corremos o risco de perder completamente a graça divina da qual o próprio Cristo nos revestiu. Mais uma vez, porque tínhamos perdido ele nos nossos pecados, mas com a paixão de nosso Senhor, Ele nos reveste mais uma vez dessa graça divina, para que nós tenhamos a coragem. É claro, meus queridos irmãos, que diante deste texto que nós acabamos de ouvir, diante das expectativas que muitas das vezes nós criamos, e principalmente em relação a Deus, corremos o risco de perdermos esta graça. Quando nós idealizamos Deus de uma tal maneira, e quando Deus não corresponde às nossas expectativas, corremos o risco de darmos as costas para Deus e de vivermos na tristeza, assim como os discípulos de Emaús. E Jesus faz questão de aparecer para os discípulos de Emaús, para que eles tenham ânimo e que possam perceber
idealizamos uma vida, às vezes nós temos uma vida de fé, participamos praticamente de todas as missas, rezamos o nosso terço, rezamos, vamos em Aparecida, vamos a pé, voltamos a pé e assim por diante, tantas outras coisas que nós realizamos. Mas muitas das vezes essas coisas são vazias, porque nós idealizamos algo e queremos alcançar algo, e quando nós não alcançamos algo, a tendência nossa é o quê? Brigarmos com Deus. Opa, eu estou fazendo isso tudo, eu vou na missa todos os dias, eu rezo meu terço, faço minha novena, mas Deus não me ouve, Deus não me deixa ser feliz. O que está acontecendo? Mas isso é porque nós temos uma interpretação errada de Deus, porque nós achamos que Deus é o gênio da lâmpada mágica, que Deus precisa corresponder às nossas expectativas, e com isso nós perdemos a fé. É por isso que muitas das vezes tem irmãos nossos que trocam a religião. Por quê? E aí diz, tal lugar não encontrei Jesus. É mentira, não encontrou. O Jesus que você encontrou é aquele que vai te corresponder às suas expectativas, que muitas das vezes está ligado aos bens materiais, não estão ligados às coisas eternas. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque nosso Senhor já falou para nós sobre isso. Cuidado com as coisas externas, cuidado com os bens materiais, estas coisas as traças corroem. E por isso nós precisamos juntar tesouros que nos levam para o reino dos céus. E diante dessa imagem do Evangelho, meus queridos irmãos, nós iremos perceber que os discípulos colocaram expectativas em Jesus. Jesus foi aclamado como rei, e de fato ele é. Mas os discípulos acharam que Jesus era um rei que possuía grandes exércitos, que possuía um trono de ouro, uma coroa de ouro sobre a sua cabeça. Mas Jesus vai mostrar para nós, e nós já celebramos, lá na Quinta-feira Santa, quando ele mostra para nós o verdadeiro reinado, que é o reinado do lava-pés. Quando nós olhamos para os nossos irmãos, e ao olharmos para os nossos irmãos, nós fazemos a mesma experiência de olharmos para o próprio Cristo. E ainda institui um mandamento maior, o amor, para que assim nós possamos amar os nossos irmãos e irmãs. E quando Jesus caminha com os discípulos de Emaús, quando Jesus vai para a casa destes nossos irmãos, e ao partir o pão, esse gesto de partir o pão é a própria unidade, é aquilo que a igreja reza e professa, de que todos nós somos irmãos, e que nós precisamos viver na unidade. Não dá para vivermos num mundo individualista, porque nós somos cristãos. É o que vai acordar para nós na segunda leitura, de que o nosso objetivo é a santidade, e para alcançarmos essa santidade é preciso viver na unidade e na comunhão com os nossos irmãos e irmãs. E quando nosso Senhor se revela aos discípulos de Emaús, causa neles uma grande alegria, e ali verdadeiramente eles professam que Jesus ressuscitou. E Jesus, de fato, é aquele que libertou as suas vidas, devolvendo para eles a graça divina, essa mesma graça da qual nós fomos revestidos por meio do batismo. Por isso nós sentimos essa grande diferença, O tempo quaresmal foi aquele tempo em que nós contemplamos nas leituras, nós choramos ao vermos a paixão de Jesus, e agora no tempo pascal nós vivemos as alegrias, porque nós contemplamos que verdadeiramente Ele ressuscitou. E aqui, meus queridos irmãos, nós professamos a nossa fé, a partir da mesma coragem que os discípulos de Emaús tiveram ao contemplar Cristo ressuscitado, que nós também possamos contemplar Cristo ressuscitado na vida dos nossos irmãos e irmãs, mas que nós
os discípulos de Emaús. Eles não conseguiram entender o sentido do reinado de Cristo. Nós sabemos, e é este reinado que nós precisamos cultivar em nosso coração. Os discípulos não conseguiram perceber as delicadezas do Cristo ressuscitado, por isso não entenderam, mas nós conseguimos perceber porque Ele faz questão de revelar a nós, e ao revelar a nós, Ele revela a sua própria identidade. Vivamos, meus queridos irmãos, a alegria deste tempo pascal, este tempo que nos convida para vivermos e testemunharmos a nossa fé em Cristo. Nós somos agora os discípulos do tempo atual, que nós possamos levar Cristo aos nossos irmãos e irmãs, principalmente aqueles que ainda não conseguiram sentir e não conseguiram perceber a presença do Cristo em suas vidas, porque muitas vezes o olhar está ofuscado, não consegue enxergar, porque às vezes o olhar somente está para si, para dentro de si, por isso não consegue enxergar o horizonte. Que possamos nós, a partir do testemunho destes nossos irmãos, a partir do testemunho dos apóstolos, servir Cristo, levar Cristo e testemunhar Cristo ressuscitado em nossas vidas, a partir do mistério da qual Ele revelou a nós.